Bom, boa tarde já a todos, aos meus colegas de painel, e muito obrigada pelo convite para aqui estar. Este, de facto, é um assunto, é um tema muito interessante e muito atual, quer ao nível da governança em geral do que é a administração pública, quer concretamente quanto aos centros de competências. Eu acho que, em primeiro lugar, contextualizando, acho que é justo dizer-se, ou acho que é correto dizer-se, que nunca, como nos últimos anos, se sentiu tanto a necessidade de ter um Estado forte e uma administração pública organizada e ágil. Quer para responder a uma crise pandémica, quer agora para responder a uma crise geopolítica, e por isso esta é uma primeira nota que eu dava. O contexto em que agora estamos é um contexto em que as pessoas voltaram, de certa forma, a virar-se para o Estado e a perceber que é a necessidade de um Estado que seja simultaneamente forte e ágil. Um Estado que seja simultaneamente forte e ágil tem que ter uma administração pública também ela, organizada para resolver problemas de forma flexível, de forma dinâmica. Mas também é verdade que a circunstância de haver, nos últimos 3 anos, tantas crises, pode criar um contexto difícil para o planeamento e para a estratégia. Porque quando se está sempre a responder, a reagir a coisas que são inesperadas, calamitosas, em que é impossível planear, e quando os governos, designadamente os governos, são sistematicamente convocados a reagir em cima do momento, porque têm que reagir em cima do momento, o planeamento e a estratégia vão sempre, ou podem correr o risco de ficar um pouco para trás. Nós não conseguimos ao mesmo tempo, ou melhor, temos que conseguir a administração pública, e é sobre isso que estamos aqui a falar, mas na verdade torna-se mais difícil planear e agir porque estamos necessariamente a reagir, e isto não comporta nenhuma crítica, foi mesmo para esta situação que fomos todos convocados nos últimos tempos. Também dizer que esta necessidade de um Estado ágil e de uma administração forte, pública forte, também deve levar-nos a tirar ilações sobre um movimento que aconteceu muito na década de 90 e início dos anos 2000 e que é o movimento de externalização sistemática de serviços da administração pública, o famoso outsourcing, que contribui de forma inexorável para a perda de massa crítica dentro da administração pública. Quando a administração pública contrata fora serviços jurídicos, serviços de compras públicas, serviços de informática, serviços a vários níveis, naturalmente que o que está a fazer é descapitalizar o seu próprio trabalhadores, estamos a falar mesmo de trabalhadores, os seus próprios trabalhadores, dirigentes, porque sistematicamente o que faz é contratar fora esses serviços numa lógica quase chave na mão, ou muitas vezes chave na mão. Enfim, eu sou jurista de formação, e nos serviços jurídicos, como todos sabemos aqui, isso é uma realidade muito premente e já há uns bons anos para cá. Aqui chegadas e falando de governança, o que nós precisamos, de facto, acho eu, é de estruturas dentro da administração pública que tenham essa visão de planeamento estratégico, de governança ao nível da definição, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas que vão sendo gizadas e implementadas. Concretamente, relativamente à administração pública, não queria dizer do futuro, quem sou eu, mas enfim, ao estado em que, aquilo que eu acho que era importante para a administração pública, eu salientaria 5 coisas, 5 aspectos. Por um lado, testar e adotar modelos inovadores de gestão organizativa, é disso que estamos aqui a falar hoje, depois centrar-me neste ponto. Depois, atrair trabalhadores qualificados para a administração pública, e isto implica olharmos para aspectos como carreiras e como salários, e também forma de recrutamento. Em terceiro lugar, capacitar e qualificar esses trabalhadores que já estão dentro da administração pública e que entrem para a administração pública, e eu aqui com um pingozinho, que não me fica bem, mas peço-vos perdão, de orgulho digo que a instituição do novo Instituto Nacional de Administração, do novo INA, foi um passo fulcral, e temos aqui parte do Conselho de Administração, é presidente,
Quarto aspecto, apostar naturalmente em processos de inovação, simplificação, modernização. E quando digo isto, não é só digitalização, não é só transformar em burocracia digital, é simplificar verdadeiramente, começando ao nível legislativo e, finalmente, e agora sim focada, o quinto aspecto, focado na tecnologia, o aproveitamento, naturalmente, de uma forma inclusiva e transformadora da tecnologia, por exemplo, ao nível da interoperabilidade entre serviços, que permite, naturalmente, trabalhar em rede de forma muito mais fácil do que se não tivéssemos esses mecanismos. Concretamente, o primeiro ponto, que é exatamente os novos modelos organizativos, conduz-nos a falar sobre serviços partilhados. E eu aqui, também numa lógica, desculpem, é mesmo de formação profissional, da minha formação, numa lógica cartesiana, diria que temos três grandes tipos de serviços partilhados. Por um lado, os serviços de suporte, que são serviços como contabilidade, como relações públicas, economato, etc. Depois, os serviços de centralização de compras públicas, que também a eles não me referirei aqui, e finalmente os centros de competências. E é sobre estes que me deterei. Os centros de competências têm, a meu ver, enfim, isto é uma análise que eu fiz, naturalmente vale o que vale, têm essencialmente, acho eu, duas características essenciais entre eles. Portanto, nós temos neste momento criados 4 em áreas muito diversas, mas o que têm em comum, creio eu, é, por um lado, corresponderem a necessidades que são sentidas transversalmente por toda a administração pública, como seja de ter apoio jurídico, como seja de ter planeamento estratégico, como seja de ter apoio tecnológico ao mais alto nível e, portanto, são necessidades sentidas transversalmente, quer eu trabalhe na área da agricultura, na área do ambiente, na área da saúde ou da educação, seguramente eu vou ter que ter apoio jurídico, seguramente eu vou ter que ter a inovação tecnológica, seguramente eu vou ter que ter planeamento estratégico. E o outro aspecto, creio eu, prende-se com o tipo com o perfil das pessoas que trabalham, que, enfim, colaboram nesses centros de competências, que, de um modo geral, estamos a falar, por princípio ou em princípio, de um nível de qualificações do ponto de vista de quem trabalha dirige e trabalha estes centros de competências, que, e infelizmente, não posso deixar de dizer infelizmente, não é fácil de recrutar para a administração pública. Infelizmente, não é fácil de recrutar para a administração pública. Portanto, tem estas duas dimensões, não sendo serviços de prestação imediata, podem ter tempo, e o tempo é um luxo, para planear, para pensar e para prospectivar. A criação de centros de competências já constava do programa do 21º Governo Constitucional, do programa do 22º Governo Constitucional e continua no programa do 23º Governo Constitucional. Dir-se-ia, se lá continua é porque não fizeram. Na realidade não é justo, porque foram criados ao longo, entre 2015 e 2022, 4 centros de competências, pelo menos os 4 principais. Por um lado, o Centro de Competências Jurídicas do Estado, o Jurisap, o Jurisap-PP, que evoluiu a partir de um centro jurídico já existente na presidência do Conselho de Ministros, que era o SEJUR. Depois, isto em 2017, depois em 2018, com uma características um pouco diferente, o Centro de Competências Digitais da Administração Pública, o TICAP, que está inserido organicamente, mas com alguma autonomia, na Agência para a Modernização Administrativa. Depois, em 2000, portanto já no 22º Governo Constitucional, em 2021, o PLANAP, o Centro de Competências de Planeamento, Políticas e Prospectiva da Administração Pública, e, finalmente, também com características um pouco diferentes, o Centro de Competências de Apoio à Política Externa do Estado, este criado no quadro da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu não vou detalhar nada sobre cada um deles, seria a exegese da lei, não se justifica, dava só três coisas principais. Uma, se nós olharmos para
designadamente as leis orgânicas no sentido organizativas, do Juris-APP e do Plano APP, encontramos várias coisas em comum. Primeiro, são a administração direta do Estado, portanto, estão na dependência direta do Estado, do Primeiro-Ministro ou em quem ele delegar, o que é algo também, pela apresentação que foi aqui feita relativamente à OCDE, portanto, relativamente às comparações nos outros países da União Europeia, é assim que normalmente são introduzidos organicamente na estrutura do Governo. Em segundo lugar, têm, e lá vamos nós ao recrutamento, têm condições de recrutamento muito diferentes de uma direção-geral comum. Têm a possibilidade de recrutar sem concurso público, atenção aqui, um parênteses importante, naturalmente são pessoas que ficam sem vínculo à administração pública, porque se tivessem vínculo tinha que haver concurso por imposição constitucional, portanto são pessoas em comissão de serviço, que permite ir buscar, enfim, académicos muitas vezes, mas não só, não é só na academia que se encontra gente de qualidade, não acho isso, e que têm um regime, portanto não só o recrutamento é flexível, como essas pessoas têm um regime de prestação do serviço diferente do que tem um trabalhador da administração pública, de acordo com o regime geral. Não tem exclusividade, não tem horário, etc. Portanto, e isto não é de só menos, porque um dos grandes problemas da administração pública é efetivamente a atração de quadros e de certos perfis. Portanto, tem isto em comum, estas duas coisas em comum. Serem administração direta, na dependência do Primeiro-Ministro ou em quem delegar, e terem esta flexibilidade de recrutamento e de regime de prestação do trabalho. E a terceira coisa que têm em comum é ambos terem nas suas orgânicas a lógica ou prevista a criação de uma rede de serviços jurídicos, no caso, naturalmente, do Jurisap, e uma rede de planeamento no Planap. E esta lógica de estes dois centros servirem como cabeças de redes que depois vão ter, por exemplo, não sei se exatamente será assim, mas a ideia original seria ter pontos focais em vários ministérios, tem de facto a vantagem de trazer o espírito e a forma de atuar destes centros a todos os diferentes departamentos governamentais, usando, enfim, como agora se chama, esta organização reticular da administração pública que transversaliza e homogeneiza muito as políticas. Portanto, têm estas coisas em comum os dois centros e outras eventualmente, esta foi, enfim, a análise que fiz. Relativamente aos outros dois centros de competências, uma lógica um pouco diferente, apesar de inseridos organicamente, no caso do TICAP, na Agência para a Administração Administrativa, que também é ela um serviço com funções transversais à administração pública, quer no caso do Centro de Política Externa na Secretaria-Geral do MNE, também se compreende que há uma certa função de indirizo, de direção da política externa e de uniformização da política externa no MNE e, portanto, também aí, apesar de terem características diferentes, acabam por comungar desta lógica de transversalidade. Eu não me quero alongar muito, mas tinha só aqui mais um ponto, enfim, natureza se calhar mais conceitual para dizer. E que era o seguinte, antes de terminar falando um pouco das vantagens e desvantagens, tudo tem também desvantagens e eu encontrei duas, mas falando aqui das vantagens e desvantagens, acho que é muito interessante pensarmos, quem quiser, enfim, pensa eu, até que ponto é que estas organizações transversais, serviços partilhados, a forma de organização em rede da administração, é ou não um abandono do famoso, e até agora ainda todo poderoso modelo weberiano de funcionamento da administração pública. Um modelo weberiano que se traduz essencialmente em duas coisas, numa hierarquia muito vincada, portanto uma lógica de organização vertical e numa lógica racional lógica de funcionamento à qual nós chamamos, ou à qual se chamou burocracia, mas não no sentido da burocracia que normalmente se usa, que é a papelada, mas no sentido da burocracia que tem no sentido weberiano do termo, que é o conceito de uma organização racional, legal, normativizada, formal. Tudo isso é a administração pública ainda, na maior parte,
eu acho que ainda é um modelo de base e isto tudo que estamos aqui a discutir vai alterando esse modelo. E, portanto, eu acho que sim, que estamos paulatinamente a assistir a uma modificação desse modelo weberiano vertical da administração pública para um modelo de cooperação horizontal, transversal, de serviços partilhados e que, a meu ver, será provavelmente o futuro da administração pública moderna. Para terminar, vantagens e desvantagens do modelo. Bom, as vantagens no fundo já se foram dizendo, não é? Uma uniformização de soluções e unidade na definição das linhas gerais de atuação, muito evidentes no que seja planeamento estratégico, mas também nos serviços jurídicos. Há problemas que se repetem, problemas jurídicos, ações em tribunal e outros que se repetem em vários serviços e o Estado ser defendido com a mesma linha estratégica de defesa também é importante. Portanto, esta uniformização de linhas de atuação. Naturalmente, a redução ou mesmo eliminação de redundâncias, porque se eu tenho serviços jurídicos em todos os ministérios, se eu tenho serviços de apoio à tecnologia em todos os ministérios, eu posso, ao juntá-los, foi isso, aliás, que esteve na base das compras públicas, da centralização de compras públicas, por exemplo, e com isso alguma poupança de recursos humanos e financeiros. Se a lei permitir uma maior flexibilidade de contratação e de regime dos perfis das pessoas que trabalham nestes centros, como há pouco referi, e, finalmente, esta lógica de rede que contribui para a agilização da administração no quadro beneficiando da interoperabilidade. Como as vantagens já tinham basicamente intuídas desde o início da minha intervenção, vou-me centrar só em 2 minutos mais nas desvantagens, porque eu acho que também as tem. Ou melhor, não sei se serão desvantagens, mas são seguramente percepcionadas como tal, que é, por um lado, a perda de uma relação direta, vertical, de subordinação relativamente a algumas entidades da administração pública, a alguns departamentos governamentais. Se a estratégia é planeada, é definida, seja a estratégia processual num processo administrativo, seja o planeamento ao nível das várias áreas que aqui se falaram, seja a nível de política externa, embora aí hoje já é assim, enfim, seja qual for a lógica transversal de definição uniforme de políticas, naturalmente que o departamento governamental setorial, saúde, educação, agricultura, perde aquela ligação direta que tem ao serviço jurídico, ao serviço tecnológico, perde essa ligação direta. E isso, eu não sei se é uma vantagem ou não, uma desvantagem ou não, mas seguramente será percepcionado como tal muitas vezes. Porque eu, ministra de uma área setorial, até quero que a lógica, a linha jurídica de definição disto tudo aquilo seja esta. Sim, só como é definida no centro jurídico, no juiz APP, é definida igual para todos. Portanto, este é um aspecto que não pode ser descurado, porque, repito, não sendo necessariamente uma desvantagem, é seguramente uma resistência à implementação. E, enquanto resistência à implementação, devemos estar cientes de que ele pode existir. Enfim, eu estava aqui a olhar a AMA, por exemplo, na Agência para a Administração Administrativa, o facto de ter que dar parecer para a aquisição de tecnologia é naturalmente uma perda de liberdade ou de autonomia de quem setorialmente faz essa compra, só para dar um exemplo que está totalmente pacificado. Portanto, é um bom exemplo nessa medida. E a outra nota tem a ver com, e aqui também não tenho certeza que aconteça, mas também acho que devemos estar cientes dessa possibilidade, que é, será ou não, aqui é mais uma pergunta, será ou não que a transversalidade acarreta uma perda de especialização? Quando nós temos serviços jurídicos na agricultura, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, quer dizer, no Ministério da Educação sabem tudo sobre colocação de professores. Nós nunca podemos esperar que o Jurizap saiba tudo sobre colocação de professores. Não é possível, aliás. Portanto, até que ponto é que a transversalidade tem, apesar dos perfis altamente qualificados das pessoas que trabalham, etc., tem como minusvalia, não quero dizer assim, ou tem como, mais uma vez, aspecto a considerar do outro lado, a questão da perda de especialização.
Porque, naturalmente, que nos serviços jurídicos... Eu sei que a ideia não é acabar com os serviços jurídicos dos ministérios, eu sei isso, atenção, não estou a... Sei que não é assim. De qualquer maneira, acho que é um aspecto a considerar e que também se resolve com as redes. Eu posso dizer que quando estava da Educação, tivemos alguns processos em tribunal em que o juiz APP nos ajudou e o que fizemos foi reuniões com o consultor em que, pondo a trabalhar uma pessoa da Direção-Geral da Educação, da Administração Educativa, com quem tinha esse processo no juiz APP, e as coisas obviamente resolveram-se. Lá está, transversalidade, trabalho em rede e colaboração. Portanto, basicamente, eram estas as minhas reflexões sobre esta nova realidade e espero que, beneficiando daquilo que hoje a tecnologia nos dá e que também o pensamento, e muito também feito pela OCDE, nos dá, consigamos que estes modelos venham para ficar e que aquilo que podem ser, eventualmente, algumas desvantagens possam também ser melhoradas. Muito obrigada.